Eu apareci de novo. O pai! Hoje vamos falar tudo sobre os espíritos heróicos de Fate e dar um resumo geral sobre tudo que vocês precisam saber. Eu sou o Renan Gotti e sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. I hear you call, face a new challenge, far, far away. Thrill of the fight, as we fight to survive, for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down, we will always. Omae wa mo shinderu. E aí, meus otakus e minhas otomis? Renan apareceu aqui com um vídeo novo. Hoje eu vou explicar tudo o que vocês devem saber sobre os espíritos heróicos de Fate Series. Aí você me pergunta, mas Renan, esse vídeo não deveria ter saído antes dos níveis de poder dos servos de Fate Stay Night Zero? Sim, meus taverneros, deveria, mas como eu sou muito retardado, não prestei atenção na ordem dos vídeos e acabei me enrolando todo. Mas vamos com a análise. Mas antes de falarmos de espíritos heróicos com rogos apelões, deixa aquele like abençoado para garantir que se tornará um herói lendário com poderes incrivelmente insanos. Indo pro vídeo. Primeiramente, vamos entender o que são os espíritos heróicos. Como o próprio nome já diz, eles são espíritos de heróis do passado, presente ou futuro. De acordo com Emiya, o pior destino é de ser um espírito heróico, já que todos eles têm algo em comum. Tem um erro do passado que querem reparar e depois de viverem uma vida de perdas, são forçados a lutar por um humano tolo e sem sentimentos. Esses seres podem ser de qualquer lenda ou mitologia, como o rei Arthur da Távola Redonda ou Jeanne d'Arc, da mitologia francesa. Esses espíritos são invocados em classes específicas de momentos específicos de sua vida, como Gilgamesh, que era um Archer e virou um Caster. Essas classes são Saber, Lancer, Archer, Assassin, Caster, Rider e Berserker. Essas são as normais e nós vamos nos aprofundar em cada uma mais tarde. Essas são as 7 classes principais, mas existem as classes extras que são Ruler, Avenger, Alter Ego, Mooncancer, Foregner e bem entre aspas Shelder. Antes de partirmos para as vantagens e desvantagens de classe, muitas vezes vocês me escutam falando nos níveis de poder dos servos sobre o assunto, sobre a palavra rogo, certo? Rogo é fantasma nobre, uma arma ou técnica que todos os espíritos heróicos possuem, baseado puramente em sua lenda, como o próprio rei Arthur, já citado antes, que possui a Excalibur como seu rogo. Normalmente o servo só tem um rogo voltado para combate, como também possui um rogo mais voltado para suporte, como novamente Arthur, que possui Avalon, a bainha da Excalibur, que de acordo com Merlin, o verdadeiro valor não está na espada, e sim na bainha dela, já que a bainha concede uma regeneração que faz até mesmo Majin Buu ter inveja do seu próprio usuário. Um servo, quando é invocado em determinada classe, adquire as habilidades que tinha quando manejava a arma de sua classe, e tem outras habilidades restringidas, ou seja, ele toma um nerf, como por exemplo o Tenku lá, e me desculpe, não é um palavrão, o nome do cara é Ku mesmo. Por isso, eu só disse o segundo nome nas análises. Lion foi não só um lanceiro, como também um mago que era muito proveniente com runas mágicas. Em Fate Grand Order, nós vemos um pouco disso, onde foi invocado como caster e ele praticamente sozinho acabou com todos os servos na singularidade de Fuyuki sem muita dificuldade, onde lutou até mesmo com Saber na sua forma Alter e a venceu com seu rogo. Como caster ele não pode mais usar a Geiborg, mas ganha grande vantagem com suas runas mágicas. Ou seja, quando invocado em classes específicas, o servo perde parte de seus poderes. Existem servos que não são servos reais, já que não possuem lendas próprias e podemos dizer que eles têm certa vantagem sobre os outros espíritos heróicos. Esses tais servos, de acordo com o Gilgamesh, são falsos, possuem poderes um pouco diferentes do normal. Esses espíritos foram guardiões, entidades encarregadas de salvar a humanidade, mas de acordo com o espírito heróico Emiya, os guardiões são responsáveis por limpar a sujeira da humanidade. Dentre esses falsos espíritos temos como destaque Emiya Shirou, servo da classe Archer, e Emiya Kiritsugo, servo da classe Assassin. Esse espírito não tem as mesmas limitações de servos normais, já que eles não têm lenda própria e podem se apossar de qualquer arma e usá-las como seu rogo. Como exemplo, temos Emiya, que tem possivelmente o rogo mais apelão de Fate, onde ele tem posse de qualquer outro rogo simplesmente o copiando. Vou deixar para nos aprofundarmos mais na personalidade ou de poder do nosso arqueiro favorito em outro vídeo.
Os servos possuem determinadas habilidades de classe que se aplicam a todos os servos na determinada classe. Um exemplo disso é a criação diária dos casters, onde ele toma o controle sobre o campo ao redor para tornar suas magias mais poderosas. Outro exemplo é a habilidade dos archers, onde mesmo depois de perderem seu mestre, eles podem se manter por dias sem ele. Agora vamos com as classes, começando pela classe Saber. A classe Saber é formada puramente por servos com lâminas, como cavaleiros ou guerreiros samurais. O principal ponto forte dessa classe são seus ataques fortes. Além como é uma das 3 classes cavaleiras, os servos dessa classe têm uma alta resistência à magia. No último vídeo eu falei que eles são imunes, mas me confundi, então peço que me desculpem. A classe Saber tem vantagem contra a classe Lancer, mas é fraca contra a classe Archer. Indo agora com a classe Lancer. A classe Lancer é formada por lanceiros de renome, como Kut Ulai e Diarmuid, possuindo grandes habilidades flexíveis e um arremesso de lança com dano que destrói paredes ou prédios só com impacto. Ela é forte contra a classe Archer, mas fraca contra a classe Saber. A classe Archer é formada puramente por servos com grande maestria com arco e flecha, como Kiron ou Emiya, que são grandes arqueiros, possuindo uma precisão e mira absurda. Essa classe é forte contra a classe Saber, mas é fraca contra a classe Lancer. A classe Caster é formada por magos incrivelmente apelões, como Medea, Murasaki Shikibu e até mesmo Gilgamesh, possuindo grande maestria e conhecimento mágico. Essa classe é forte contra a classe Assassin, mas fraca contra a classe Raider. A classe Raider é formada por grandes cavaleiros e suas fiéis montarias, como Mita Skandar, Aquiles e até mesmo Medusa. Essa classe é forte contra a classe Caster, mas fraca contra a classe Assassin. A classe Assassin é formada por seres especializados em assassinatos, como Hassan ou Jack, o Estripador. Essa classe é forte contra a classe Raider, mas fraca contra a classe Caster. E temos agora a classe Berserker. A classe Berserker é uma classe bem interessante. Ela não tem vantagem ou desvantagem única além de Foregni. Essa classe ao mesmo tempo que porra geral, apanha pra geral também. Ela é uma classe que eu acho bem ruim, já que sempre tira a sanidade mental do servo e o deixa muito noiado, tornando um monstro sem precedentes, apesar de que em alguns momentos eles podem ter sinais de lucidez, como mostrado algumas vezes por Heracles. Indo para as classes extras, começando pela classe Ruler. A classe Ruler não é muito voltada para combate, onde nos foi revelado que essa classe é uma classe secreta e em toda a guerra do Santo Grau é invocado um servo na classe para administrar a guerra, como foi a Makusa Shiroto Kisada e Diane de Ark. Essa classe tem vantagem sobre os 3 cavaleiros, Saber, Lancer e Archer, mas é fraca contra a classe Avenger. A classe Avenger é uma classe completamente oposta à classe Ruler, e dentre seus servos temos Angra Mainyu e Edmond Dantes, servos completamente malignos. Essa classe é forte contra Ruler, mas é fraca contra Mooncancer. Mooncancer é uma classe bem ferrada, já que tem uma única serva chamada de BBB. Essa classe tem vantagem contra Avenger, mas é fraca contra Alter Ego. Alter Ego é forte contra Mooncancer e fraco contra Berserker. E agora temos Foregner, que é forte contra Berserker e é fraca contra Assassin, Raider e Caster. E por último temos Shelder, a classe que não serve para nada, já que não tem vantagem nem desvantagem contra ninguém. A única serva dessa classe é a Mesh. Antes de finalizar, os jogos dos servos são de diferentes ranks, indo do D até X, o mais alto de todos. Eles têm níveis de poder destrutivo que também são anti-Magicraft, como o de Medea, anti-unidade, como o de Angra Mainyu, anti-exército, como o de Skandar, anti-fortaleza, como o de Artúria, anti-montanha, como o de Ista, e anti-mundo, como o de Gilgamesh. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu adorei a treta causada no vídeo onde expliquei se o Naruto poderia destruir o planeta, já que está aqui no card aqui em cima. Foi a melhor treta que eu já fiz. Se quiserem mais tretas como essa, não se esqueça de deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Deixem sugestões de vídeo nos comentários que eu vou sempre estar interagindo com vocês. Do mais é isso, galera. Muito obrigado por terem visto até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.